Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para começar nossa aula 3 da disciplina de hemodinâmica. Hoje a gente vai falar, dar continuidade a alguns assuntos da ementa. É importante nessa aula que a gente, pelos assuntos relacionados, faça uma pequena revisão de anatomia vascular. Porque não adianta a gente entender, não adianta a gente estar dentro de uma sala de hemodinâmica desconhecendo como funciona o nosso sistema vascular. Então, seguindo os conceitos que são exigidos pela ementa, a gente vai ver um pouco disso, depois que a gente vê também um pouco sobre o equipamento, sobre a sala, sobre a equipe multidisciplinar que trabalha na hemodinâmica. Então vamos à aula. Equipamentos e acessórios radiológicos. Então, a gente sabe que o principal equipamento que a gente vai trabalhar na sala de hemodinâmica é o angiógrafo. E como é que é a estrutura dele? A gente já viu como é formada a imagem radiológica que dá resultado da angiografia. A gente viu que a principal técnica é a técnica de subtração e como funciona e quais são os componentes de um angiógrafo. Então, resumidamente, é isso aqui. Aqui está a mesa do paciente. Abaixo da mesa, a gente tem um gerador. Esse gerador vai estar abaixo de um tubo de raio-x, onde vai ser gerado a radiação, que vai passar por um colimador, vai ser filtrado aqueles raios de baixa intensidade, que vai passar através da mesa e do corpo do paciente. Então, tem uma grade antidifusora para receber essa radiação depois dela ser atenuada. Essa radiação atenuada ela vai gerar um gradiente lá que a gente já conhece da imagem radiográfica. Vai ser intensificado por esse intensificador de imagem. Aí vai passar por uma lente de acabamento óptico. Vai ser capturado por uma câmera e transmitido no monitor. Então isso aqui é um componente básico de um angiógrafo. Aqui a gente tem um angiógrafo móvel e a gente pode ver que aqui o tubo de imagem, aqui está o gerador, aqui está o tubo de raio-x, aqui está o colimador. Então vai atravessar a mesa, ele vai ficar aqui com o paciente, né? Então esse braço em C aqui, ele vai ficar entre o paciente e a mesa. Então os raios vão passar. E aqui está o intensificador de imagem, a câmera de vídeo, que vai passar essa imagem já trabalhada digitalmente, né, para os monitores, né? E aqui tem um painel de controle. Então esse aqui é o angiógrafo, então são os componentes básicos dele. E para que serve o intensificador de imagem, né? Então a gente já viu como é que é, na última aula, como é gerada a imagem de raio-x, né? E como essa imagem ela é processada digitalmente para ter o resultado final, ela vai ser convertida através desse intensificador de imagem. Então, os fótons que atravessam o paciente atingem o tubo intensificador de imagem e sua energia é convertida em luz visível por um cintilador de iodeto de césio, também material radioativo, cujo funcionamento é similar ao efeito dos ecrãs na radiografia convencional. Então, esse intensificador ele vai estar cumprindo a função daquele ecrã que fica dentro do chassi em uma radiografia convencional. Então, aí depois, o próximo elemento ativo do intensificador de imagem é o fotocatodo, que possui a função de converter a luz emitida em elétrons, e nesse processo é chamado de fotoemissão. Com isso, o fotocatodo é uma superfície fotoemissora. Então, depois que passa aí por esse equipamento que é o intensificador, ele vai
emitir uma luz, e é essa luz que através de elétrons é captada e convertida em imagem por um monitor digital, né? Então a fotoemissão é a emissão de elétrons após a estimulação por luz. O número de elétrons emitidos pelo fotocatodo é diretamente proporcional à intensidade da luz que o atinge. Consequentemente, o número de elétrons é proporcional à intensidade de raio-x incidentes. Isso aqui é importante porque a qualidade da imagem ela vai depender da quantidade de raio-x incidente. Só que essa quantidade ela tem que seguir os princípios de proteção radiológica e ela tem que ser a menor possível, desde que seja exequível, desde que gere uma imagem que possa ser laudada, né? Ser visualizada de forma que a gente consiga ver as estruturas que a gente está tentando estudar. Então aqui mais um modelo do angiógrafo, né? Então os componentes principais aqui, que às vezes pode ser que a gente tem que saber, né, ao entrar numa sala de hemodinâmica, né? Isso é o básico que o técnico, tecnólogo de raio-x tem que saber. Então aqui a gente tem o intensificador de imagens, aqui ó, o número 1, como a gente viu. O 2 a gente tem esse punho aqui do arco, né? Então aqui a gente consegue manipular também através desse punho do arco. 3, o arco em C, que é o componente mais conhecido aí, que é o em C, que ajuda na mobilidade para fazer o exame nos ângulos que a gente quer. E nesse arco em C ele liga tanto a parte emissora aqui, ó, que é a 14, que é o gerador, o tubo de raio-x, quanto a parte de captação de imagem, que é o intensificador. Então esse arco C tem essa função de movimentar de forma sincrônica, né, sincronizada, os dois componentes, o de emissão de raio-x e o de recepção de imagem, né? Então se mover um, vai mover o outro no mesmo ângulo, por isso que a gente tem esse braço em C. Então aqui tem um braço oscilante, que também é um componente móvel, o carrinho longitudinal para uma mesa móvel, uma coluna de deslocamento aqui na 6, pode puxar esse braço para frente, para trás, dependendo de como a gente quer fazer a imagem. O painel de comando que está lá no monitor, onde vai ter alguns comandos, onde você consegue alterar a emissão de radiação, os componentes radiológicos de KV, de MAS e tudo. 8, uma alavanca de freio. 9, aqui a gente tem o manipulador também, que a gente consegue mover, né? O manípulo que a gente consegue mover o braço em C. 10, aqui tem um interruptor de mão. 11, a tomada de cabo de ligação de aparelhos, que pode ligar outros aparelhos aqui. 12, defletor de cabos, que divide os cabos aqui embaixo. E 13, porta-cassete. 14, o gerador, como eu já falei, que faz parte do componente do braço em C lá. Aqui a gente tem os carrinhos de monitores, onde vai ser gerada a imagem, né? Então a lâmpada de aviso de que está sendo emitida radiação fica em cima desse carrinho de monitor. Aí a gente tem a tela, tem o botão de parada de emergência, também fica nesse monitor aqui, que consegue fazer o desligamento rápido da máquina. Impressora de vídeo também tem aqui, se a gente for imprimir. Conexão USB, gravador de CD, tudo dispositivo de saída para a gente poder gravar o exame se necessário. Então esses aí são os componentes básicos de um angiógrafo. E a sala de hemodinâmica? A sala de hemodinâmica, além do angiógrafo, a gente tem alguns outros aparatos. Já que a gente vai fazer um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, então tem que ter outros aparatos. Então o angiógrafo é o principal, mas vai ter os bisturis, vai ter os catéteres, vai ter os fios que vão ser utilizados no exame. Tudo isso tem que estar dentro do componente da sala. Aqui a gente tem um exemplo de um angiógrafo fixo, né? Aqui tem um angiógrafo fixo.
Mas tem todos lá. A gente pode ver aqui, por exemplo, o gerador de raio-x, um intensificador, o braço em C, aqui onde é móvel, os monitores onde vão auxiliar. Então aqui os pedais que movem a mesa. No carrinho a gente move mais o braço. Aqui a gente tem essa possibilidade através dos pedais de a gente mexer a mesa também com os pedais igual pedais que a gente pode encontrar em raio-x, em máquinas de tomografia também. Então a gente tem aqui que a gente move a mesa por eles. E aqui eu trouxe para vocês exemplo de componentes que a gente vai ter dentro da sala de hemodinâmica. Né? Então a gente tem diversos componentes. Aqui eu vou listar alguns só para a gente ter como exemplo mesmo. Então a gente tem, por exemplo, o aparelho angiógrafo, que é essencial para o exame, porque ele que vai fazer a captação de imagens, com a bomba injetora de contraste. Então a gente tem que ter a bomba também, que a gente precisa injetar o contraste em grandes volumes, dependendo, né, 30, 60 ml, em uma velocidade muito rápida. Então a gente precisa de uma bomba injetora de contraste. A gente não consegue fazer isso manual para a gente ter um exame de qualidade, não. Oxímetro de pulso para monitorar a saturação do paciente, esfigmonomômetro para a gente monitorar a pressão arterial, estetoscópio, monitor cardíaco, oxigênio com extensor de látex, aspirador, ar comprimido, laringoscópico com lâmina reta. Isso aí a gente tem que ter tudo para caso de uma emergência, vai que o paciente tem uma parada porque tem alergia ao contraste ou alguma outra intercorrência. Então tudo isso aqui, ambu com máscara, para caso tenha alguma desse tipo de emergência, cândulas endotraqueais, né, para fazer uma traqueostomia se for necessário fazer um procedimento de emergência para entubar o paciente, respirador artificial quando necessário, suporte para soro, mesa auxiliar, né, para colocar os bisturis, os catéteres, os fios, mesa para instrumental, para colocar também tudo isso que eu falei, suporte hamper, balde de lixo, negatoscópio, armário para guardar materiais, almotolias, né, às vezes com soro, com PVPI, com algum produto antisséptico, material básico para radioproteção, aventais de chumbo, protetor de tireoide, luvas cirúrgicas aí no caso para biossegurança, né, para bioproteção, máscaras, gorros, pacote com roupa, né, com avental, compressas, capas descartáveis, seringas, catéteres, gases, cortador de soro, lâmina de bisturi. Aí aqui a gente tem clorexidina para fazer asepsia, agulha, caso precise fazer alguma medicação, seringa, atadura, para caso tenha alguma hemorragia precisa conter, medicações, atropina, caso o paciente fique bradicárdico, heparina, né, que é anticoagulante, lidocaína, anestésico, metoclopramida para enjoo, hidrocortisona para reação alérgica, o contraste não iônico para fazer o exame, o diazepam, que é um sedativo, fedipina para baixar a pressão, tramadol, que é um analgésico forte, glicose para caso de uma hipoglicemia, água, soro, captopril para antihipertensivo se tem um aumento súbito de pressão, dopamina também, ou seja, vários medicamentos que podem ser utilizados na urgência. Então uma sala de hemodinâmica ela tem que ser equipada com tudo isso. E além disso, dependendo de cada exame, vai precisar dos fios e dos catéteres. Por que eu não coloquei aqui como os componentes da sala de hemodinâmica? Porque a gente vai ver uma aula posterior os tipos de catéter e fios, e para cada tipo de exame, para cada tipo de angiografia ou procedimento terapêutico, a gente vai ter fios e catéteres diferentes. Então por isso que eu trouxe só o básico da sala de hemodinâmica, mas é preciso que vocês saibam que precisa ter tudo isso aí dentro da sala para que a equipe de enfermagem utilize, para que o médico utilize, para que a gente da radiologia utilize. E a equipe, como eu falei, ela tem que ser multidisciplinar e geralmente é composta pelo médico cardiologista ou radiologista intervencionista também em alguns casos, o enfermeiro ou técnico de enfermagem,
Dependendo do procedimento, precisa de mais de um enfermeiro técnico de enfermagem, mas geralmente um já é o suficiente. E o tecnólogo ou técnico de radiologia, que vai operar o angiógrafo e vai cuidar da proteção radiológica de toda a equipe. Então a equipe é multidisciplinar, o exame é conduzido pelo médico, é auxiliado pelo enfermeiro e manipulado os equipamentos radiológicos pelo técnico e tecnólogo em radiologia. Então essa é a equipe multidisciplinar de hemodinâmica. Tá. Então, encerrada essa parte aí, agora a gente vai para uma segunda parte da aula, onde a gente vai falar sobre a divisão do estudo da hemodinâmica. A hemodinâmica, como a gente já discutiu, ela é responsável por todos os eventos cardiovasculares. Então, quando a gente fala de hemodinâmica, a gente está falando de vasos sanguíneos, principalmente artérias, podendo também ter veias, mas principalmente artérias. E aí a gente pode subdividir aí em algumas coisas de foco de exames de angiografia para a gente dividir a hemodinâmica. Então o que a gente tem aí? A gente tem hemodinâmica cardíaca, a gente tem hemodinâmica vascular periférica. Quando eu falo vascular periférica, eu estou falando de membros superiores e membros inferiores. Hemodinâmica neurológica, hemodinâmica vascular abdominal. Então a gente tem essas subdivisões aí, e dentro dessas subdivisões a gente pode ter procedimentos específicos. Então o que a gente precisa saber aí? Então vamos falar primeiro da hemodinâmica cardíaca. Aqui, hemodinâmica cardíaca, a gente vai falar dos vasos do coração. Por que eu trouxe essa imagem aqui? Porque acho que foi a imagem que eu achei mais simplificada. Os vasos sanguíneos do coração são diversos, são inúmeros. Só que nesse daí estão os principais que todos os técnicos e tecnólogos têm que saber. Você tem que saber. Esses vasos aí são os principais e eles são os principais alvos também de procedimentos de hemodinâmica. Então a gente tem a aorta, que é o maior vaso do corpo, que é responsável de retirar o sangue aqui do coração. Então ele é a saída do sangue do coração que vai passar para todos os tecidos, o sangue oxigenado. Então ele sai lá do ventrículo esquerdo e vai se ramificando para irrigar os tecidos. Quando a gente fala de aorta a nível do coração, a gente tem aqui a aorta ascendente saindo do ventrículo, o arco aórtico e aí a aorta descendente que vai descer até o abdômen. Aqui no arco vão subir os vasos que vão irrigar tanto os membros superiores, que a gente vai ver depois, artéria subclávia, por exemplo, quanto os vasos que vão suprir a parte cerebral, carótida, artérias vertebrais. Então vão sair tudo aqui da aorta. Aqui a gente vai ter os principais vasos que irrigam o coração. Então o coração também, como é um músculo que precisa de muita energia, ele precisa de ser irrigado com sangue oxigenado. E as primeiras artérias que saem da aorta são essas aqui. Artéria coronária direita, ela vai se ramificar em outras, mas o que a gente precisa saber principalmente é essa daqui, artéria coronária direita, também conhecida como CD, coronária direita, ou RCA, também que é uma sigla em inglês. Então, RCA é essa artéria que vai irrigar esta parte aqui do coração. Aqui, onde eu estou mostrando aqui para vocês, aqui vai sair o tronco coronário esquerdo ou artéria coronária esquerda, que vai se ramificar em duas, que são muito importantes. Então aqui a gente tem o também conhecido como tronco coronariano esquerdo, ou TCE, que vai subdividir em artéria coronária descendente anterior, também conhecida como DA ou LDA,
LDA, artéria coronária descendente anterior, que é muito importante, né? Se a pessoa ocluir ela toda, provavelmente vai ter um infarto e às vezes não consegue nem salvar, a pessoa morre subitamente. Então, essa artéria aqui descendente anterior, também conhecida como DA, e também do tronco coronário esquerdo, ou artéria coronária esquerda, se ramifica essa daqui, a circunflexa. Ela vai passar entre o átrio e o ventrículo. Então, a que passa aqui, dando a volta entre o átrio e o ventrículo, é a circunflexa. Então, esses aí são os vasos do coração mais importantes. Artéria coronária direita, artéria descendente anterior ou artéria circunflexa, também conhecido como CD, DA ou CX. Essas daí vocês precisam saber, que elas são as principais artérias coronárias do coração, tá? Então aqui a gente tem a hemodinâmica cardíaca. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma angiografia de aorta. Então aqui a gente tem uma coarctação de aorta, que é um estreitamento, então diminui o fluxo, aumenta a pressão aqui neste ponto. É uma patologia que pode levar o paciente a óbito. Ela também ela é corrigida através de um procedimento. Então aqui em A a gente tem uma angiografia realizada pelo acesso axilar, então pela axila colocou o catéter e chegou até a aorta, né? Colocou aqui a gente tem um indutor, né, que foi levado até a aorta e foi insuflado um balão lá no local da coarctação para recuperar a luz do vaso, para acabar com o estreitamento. Então aqui é um procedimento na aorta. Está falando da hemodinâmica cardíaca. Aqui eu também trouxe outro procedimento que é muito conhecido, que é a angioplastia. No caso aqui a gente tem uma angiografia coronária invasiva, né? Então aqui tá vendo, ó, aqui é o coração e aqui são todas aquelas artérias coronárias que a gente viu. Então aqui em B a gente tem uma projeção oblíqua anterior esquerda mostrando obstrução na coronária direita. Então aqui tem a obstrução na coronária direita e aqui na figura C, tá vendo aqui a setinha, ó, na coronária direita ela tá obstruída, tá vendo que ela afina bem aqui, então aqui não está passando sangue, então não está irrigando de forma correta essa parte do coração. O paciente pode sofrer um infarto. Aqui provavelmente já está sentindo dor, a gente chama de angina. E aqui em C a gente tem a projeção oblíqua anterior após o implante de scaffold bioabsorvível em artéria coronária direita. Então, quando a gente for ver os catéteres lá da angioplastia e tudo, do procedimento de cateterismo, a gente vai falar desses tipos. Mas a gente está vendo que depois da correção, o fluxo sanguíneo voltou ao normal e aí esse paciente para de ter isquemia no coração. Então essa daqui também é um procedimento de hemodinâmica cardíaca a nível coronariano. O primeiro foi a nível aórtico e esse aqui a nível coronariano. Hemodinâmica vascular periférica. Saindo lá da aorta, tá vendo? Aqui saindo da aorta, sai uma artéria chamada subclávia. Essa subclávia vai se dividir em ramos que vai irrigar o membro superior, tanto direito quanto esquerdo. Então a gente tem a subclávia direita e subclávia esquerda. Ela vai vir aqui, ó, e vai transformar na artéria axilar. Depois vai uma circunflexa humeral que vai passar em volta do húmero. Ela vai descer mais, passando na braquial profunda. A braquial mais superficial aqui perto da junção do húmero com o rádio, né? E a una, ela é mais superficial, então às vezes fazem punção nessa braquial aqui, nessa artéria braquial. A gente consegue sentir quando a gente está fazendo aquela aferição de pulso também, essa artéria braquial, colocando o dedo nessa junção aqui entre o rádio e a una com o húmero. A gente tem a colateral ulnar, que vai passar em volta da una. A gente tem a radial, que vai passar rente ao rádio. A mediana, que vai passar entre a una e o rádio.
a ulnar que vai passar rente à ulna, e aí vai dividir nos arcos palmares. Isso é muito importante, porque vocês, quando estiverem trabalhando, não só na hemodinâmica, mas, por exemplo, se estiverem trabalhando no setor de tomografia, se estiverem fazer uma angiotomografia de membros superiores, vocês têm que conhecer essa anatomia aí para saber qual vaso está ocluído, para saber se o exame ficou bom, para saber se todos os vasos foram preenchidos pelo contraste, se não foi preenchido por quê. Então é importante conhecer essa anatomia vascular, não só para a hemodinâmica, mas também para as angiotomografia e angiorressonância, né? Então é muito importante vocês conhecerem isso aí. Aqui a gente tem a hemodinâmica vascular periférica do membro inferior, no caso a artéria femoral que sai lá das ilíacas, ela vai descer aqui através do fêmur e vai se dividir em outras. Da face anterior ela vira a tibial, né, anterior, que irriga a parte da frente aqui da perna, até chegar às dorsais lá no dorso do pé. Então aqui a parte anterior tem a artéria tibial, a femoral vira tibial, né? E aqui na parte posterior, na parte de trás, a gente divide a femoral em poplítea, que passa exatamente aqui entre os côndilos do joelho, e ela também vira tibial posterior, e a fibular também. E lá embaixo ela vai virar plantar, lateral e medial do pé, na planta do pé. Então aqui a gente tem a anatomia vascular básica, né? Esses raminhos menores têm nomes também, mas esses são os principais, da anatomia vascular básica do membro inferior. Aqui eu trouxe para vocês aqui um exemplo também de uma angioplastia femoropoplítea. Então aqui tem a artéria femoral, ela que já se transformando em poplítea na face posterior do joelho. Aí aqui a gente pode ver que ela também tem obstruções, tem placas nela. Então depois do procedimento de angioplastia que vai desentupir essa artéria, a gente pode ver aqui, ó, que foi colocado um stent, o fluxo foi tomado ao normal e a gente vê o contraste fluindo normalmente. Aqui a gente vê que o sangue, né, contrastado não estava chegando na parte inferior. Então isso aí pode levar até uma amputação, porque a isquemia na parte inferior lá da perna, o tecido morre, aí começa a ter infecção, então tem que amputar. Corrigindo aqui com o stent, volta o fluxo normal, não tem isquemia e pode salvar a perna do paciente. Hemodinâmica neurológica. Então tá vendo aqui, ó, saindo do arco aórtico lá, saindo do coração, a gente tem esta daí que são os vasos do pescoço, que são extremamente importantes a gente conhecer. A gente tem aqui, saindo do arco aórtico, né, aqui vai sair as subclávias, como eu falei, para os membros, né? É importante também que nos procedimentos cirúrgicos de ponte de safena, por exemplo, vai aqui, ó, a ponte de safena puxa o fluxo aqui da subclávia até lá a coronária que está sendo corrigido o fluxo. Então é a subclávia aqui que vai para os membros e aqui que vai para o pescoço e consequentemente para a cabeça, né? Então se tiver uma obstrução aqui, os efeitos no paciente vão ser neurológicos. Então a gente tem a artéria carótida comum direita, a artéria carótida comum esquerda, ela vai se dividir em carótida externa e interna aqui. A gente vai ver isso nos exames de angiotomografia, de hemodinâmica do pescoço. Então, e daqui também vão sair as vertebrais, tanto direita e esquerda, que vai passar dentro dos forames das vértebras e vão levar também sangue lá para o sistema vertebrobasilar lá do cérebro. Aqui, tá vendo? A artéria vertebral chega até lá no cérebro, então o sangue vem através dela também para esse sistema aqui, ó, da base do cérebro. Aqui a gente tem a vertebral se fundindo para formar a artéria basilar, onde passa o sangue, que vai dividir entre a artéria cerebral posterior,
artéria comunicante, que vai comunicar com a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior. Isso tudo aqui, ó, que essa estrutura da base do crânio, essa estrutura vascular que às vezes acontece de ter aneurismas, de ter também estenoses, obstruções, é conhecido como polígono de Willis. Né? Polígono de Willis é importante também vocês entenderem isso quando você estiver fazendo um exame de hemodinâmica cerebral ou uma angiotomografia ou uma angiorressonância de vasos cerebrais. Então aí, como eu falei, se a gente tiver obstrução em qualquer uma dessas partes aqui, isso pode resultar em uma isquemia a nível cerebral e pode acontecer um AIT, um acidente isquêmico transitório ou um acidente vascular cerebral isquêmico, né, que é o AVC isquêmico, que vai causar efeitos neurológicos no paciente, às vezes ocasionando até sequelas irreversíveis. Então aqui eu trouxe uma angiografia cerebral, né, mostrando uma dissecção de artéria carótida interna comparada a um estenótico. Então, lá, uma dissecção em um vaso é quando ele é lacerado lá por dentro e aí o sangue ele não está indo para o lugar que ele tem que ir. E aqui a gente pode ver que ele tem um sinal de barbante, ele se afila, tem uma estenose. Então, se não corrigir isso, vai faltar sangue suficiente para a circulação sanguínea no cérebro e isso pode levar a um AVC do paciente. Então, nessa angiografia está mostrando isso aqui. Isso aqui tem que ser corrigido através da colocação de um stent ou então de uma cirurgia mais invasiva. O que não pode é permanecer porque esse paciente vai ter um AVC. E a hemodinâmica vascular abdominal, para a gente finalizar, que também ela é muito complexa, ela é extremamente importante, principalmente em exames de imagem abdominais, não só na questão da hemodinâmica, mas também para exames de tomografia abdominal, de ressonância abdominal. O comprometimento desses vasos leva a patologias diversas, então é importante a gente conhecer a fundo essa anatomia vascular aí do abdômen. Então, aquela artéria aorta que vem lá do coração, passa pelo tórax e chega aqui no abdômen, então ela vai dividir em várias artérias. Então, essa artéria aqui pequena, mais larga aqui, que sai da coronária, a gente chama tronco celíaco. O tronco celíaco vai dividir nessas três importantes artérias aqui, ó, a artéria esplênica que vai irrigar o baço, vai irrigar o pâncreas também e parte do estômago. A artéria gástrica esquerda, aqui ó, a gente está vendo a artéria gástrica esquerda, que ela também vai irrigar parte do estômago e do duodeno. Tudo isso saindo do tronco celíaco. E a artéria hepática comum, que vai irrigar o fígado, né, e parte também do fundo gástrico, do fundo do estômago. Mais embaixo a aorta vai descer aqui, vai se ramificar nas artérias renais, então problemas aqui de obstrução, de aneurisma nas artérias renais pode levar a quadros de hipertensão arterial. Então também é muito importante fisiologicamente a gente estudar essas artérias aí. Artéria gonodal, né, que vão lá para as gôndolas, para os órgãos sexuais. Aí aqui embaixo a aorta vai se dividir na artéria ilíaca direita e artéria ilíaca esquerda, e lá embaixo essa artéria ilíaca vai se dividir, vai virar artéria femoral, né, como a gente viu lá no membro inferior. Aqui a gente tem uma artéria também muito importante que sai, que é a mesentérica. Essa artéria aqui, ela vai irrigar os intestinos, né? Parte dos intestinos são por essas artérias gástricas aqui, mas o grande volume é da mesentérica aqui. Essa mesentérica, se tiver infarto dela, se tiver alguma isquemia por alguma coisa, é tão grave quanto infarto cardíaco, porque se o tecido do intestino morre por uma isquemia,
por ele ser altamente contaminado, ele pode levar o paciente a uma septa e uma morte muito rápida. Então é muito importante conhecer também o funcionamento dessa artéria mesentérica aqui, né, para ver se não tem nenhum problema de de ou de qualquer dissecção, qualquer outro tipo de problema na mesentérica. Aqui eu não falei a frênica, que ela vai irrigar o diafragma, né? Então aqui já está na base do tórax, com a divisão para o abdômen, então tem essa frênica aqui também. Então essa daqui é a anatomia vascular arterial do abdômen, que é extremamente importante a gente conhecer. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um procedimento de hemodinâmica em uma artéria abdominal, que é a artéria renal. A gente viu que ela sai lá da aorta. Aqui, ó, nessa imagem a gente tem uma arteriografia demonstrando um aneurisma tipo 2, associado a uma doença fibrodesplásica associada, né? Então aqui a gente tem um aneurisma. O que é um aneurisma? É uma dilatação de uma artéria por algum motivo, né? Por um trauma espontâneo, mas essa dilatação aqui, ela pode vazar sangue e o órgão que é irrigado pode ser comprometido. Se isso aqui romper, a pessoa pode perder até o rim, né? Ou ir a óbito, né? Dependendo do tipo de sangramento. Como é que corrige geralmente aneurisma? Coloca uma telinha para aumentar a resistência da parede desse aneurisma e impedir o sangramento. E isso é feito através de um procedimento de hemodinâmica. Então aqui em B a gente tem uma posicionamento e liberação de um stent expansível por balão no colo do aneurisma renal. Em C, o implante das micromolas, que vão revestir lá, as micromolas vão revestir esse implante. Aí aqui a gente já tem ND, o aspecto final, já com aneurisma contido, né, e uma arteriografia final aí após o procedimento, mostrando que não tem nenhum vazamento. Então injetou o contraste lá e não vazou nada. Isso aqui está querendo dizer que o procedimento foi um sucesso. Então aí a gente tem aí um exemplo de hemodinâmica vascular abdominal. Então é isso, turma. Isso que eu queria trazer para vocês. A parte de equipamento, a gente viu hoje, a parte da equipe multidisciplinar e um pouco de anatomia vascular nas divisões do estudo da hemodinâmica. Vou tentar trazer para vocês algumas imagens no fórum de exames de angiotomografias ou angiorressonâncias, para vocês conhecerem mais como na radiologia a gente consegue ver esses vasos. Vou ver alguns exames que eu fiz lá, se dá para a gente ver esses vasos, pelo menos alguns exemplos, e depois a gente discute isso no fórum, né? Então por hoje é isso, muito obrigado, né? E até a próxima aula.